lá a nossa lista aí da folia, né? Essa lista de carnaval. E um dos assuntos que tem o maior debate entre os alunos realmente é a simplificação de expressões algébricas, pessoal. E simplificar expressões algébricas é simplesmente você conseguir, em várias situações, fatorar, né? A fatoração. O que é fatorar, gente? Fatorar, na verdade, é simplesmente fazer o contrário daquilo que você chama de distributivo, né? Esse aqui é o principal caso de fatoração. Você pode observar que você tem o A nessa primeira parcela e o A nessa segunda parcela. E eu posso colocar na evidência, não? A que multiplica x mais y. Você pode observar, pessoal, que toda vez que você faz uma fatoração, se você quiser verificar se o que você fez, se essa expressão realmente corresponde a ela, você pode fazer lá a distributiva. O famoso chuveirinho, distributivo do produto em relação à soma. Ó, quando você fizer isso, observe, ó, A vezes x dá x, mais A vezes y, né? A vezes y que dá y. Ó, tá vendo? Então, essa sentença do lado esquerdo é exatamente igual à sentença do lado direito. Então, é isso. Então, na verdade, você tem que essas duas coisas se identificam, são uma identidade. E aí você tem vários casos decorrentes dessa daqui, que são esses três aqui, no meu ponto de vista, aqueles que você tem que mais dominar. São os que mais ocorrem. Seja em problemas de matemática, seja em problemas de física, principalmente, que você muitas das vezes tem que simplificar as expressões para conseguir expressões equivalentes mais simples, como nós veremos agora em alguns casos. Tá ok? Por exemplo, essa expressão aqui, gente, corresponde a um trinômio, porque são três partes, olha lá, ó, né, são uma parcela, duas parcelas, três parcelas. Trinômio quadrado perfeito. Por quê? Porque ela é resultado dessa expressão aqui, ó, x mais y, olha lá, ó, só que tudo ao quadrado. Se você quiser verificar se realmente essa sentença é igual a essa, pessoal, o que eu te recomendo, num determinado momento aí na sua casa, é você verificar o seguinte, eu vou colocar aqui, né, só para você ver. Você pode observar que essa sentença, x mais y ao quadrado, nada mais é do que a forma simplificada de x mais y, gente, vezes x mais y. Agora, vamos realizar o procedimento que vocês conhecem como distributivo. Tá? Uma forma simplificada, você pode multiplicar esse cara vezes x e esse indivíduo aqui vezes y, que é o que está dizendo aqui. Ó, você tem uma sentença, o produto, né, distributivo do produto em relação à soma. Então, você tem que pegar essa sentença vezes x e essa sentença vezes y. A fim de simplificar isso, vamos fazer da seguinte maneira. X vezes x, então tem lá, ó, x vezes x é x ao quadrado. Então, fiz o primeiro, ó, x vezes x. O x vezes y, você vai obter um xy, mais y vezes o x, mais y vezes y. Nós sabemos que nessa aritmética aqui, o produto, a multiplicação, o resultado, né, da multiplicação do produto, ele é comutativo, ou seja, x vezes y é a mesma coisa de y vezes x. Então essa expressão aqui, ó, ela pode ser escrita assim, x quadrado, xy mais y ao quadrado. Olha, quando eu somo duas sentenças, duas expressões aqui idênticas, você pode reescrever da seguinte maneira, ó, x quadrado, uma expressão mais ela mesma, duas vezes ela. Então, 2xy mais y ao quadrado. Tá vendo? Então, nós comprovamos, usando apenas a propriedade distributiva do produto em relação à soma, que o quadrado da soma de dois termos é igual ao trinômio quadrado perfeito. Foi isso que nós fizemos. Então, na verdade, eu comprovei que o lado aqui, pessoal, olha só, direito é igual a esse lado esquerdo, simplesmente pela aplicação da distributiva. Bom, agora eu não vou comprovar todos os casos, mas você pode fazer isso em casa. É só pegar e separar, né, daquela maneira e comprovar todos os outros dois que aqui aparecerá. Não esqueça, né, daquela velha regra de sinal, né? Quando você multiplica mais vezes mais, o resultado é positivo, né? Mais vezes menos, você vai precisar disso em algumas expressões. Menos vezes mais é menos. E menos vezes menos é mais. Então, e aqui, em alguns casos aqui, vocês precisarão dessa regra de sinal, que é conhecidíssima, tenho certeza que de todos. Então, nessa daqui, pessoal, olha só. Essa sentença aqui é o trinômio quadrado perfeito para a forma, na verdade, da diferença de quadrados. Ó.
Ó, tá aí. Essa daqui talvez a mais famosa e uma das mais úteis aí no dia a dia da gente, que é a diferença de quadrados. Então, ele é conhecido como produto dessa diferença, ó, vezes a soma. Então, quando você multiplica esses dois resultados, tá isso aqui. Então, na verdade, nós usaríamos aqui no exercício essas expressões a fim de simplificar expressões. Então, fica aqui para vocês depois acompanhar em casa. Mas vamos fazer um exercício, vamos fazer aqui uma questão que está na lista, que eu tenho certeza que vocês vão gostar justamente de acompanhar essas simplificações. A questão número 26, por exemplo, pessoal, pede o seguinte, na letra A, ele pede, supondo os denominadores diferentes de zero, porque você não pode dividir por zero, né? Ele pede para que você simplifique a seguinte expressão, seguintes expressões. X quadrado lá em 2xy mais y ao quadrado. A prática aqui nesse caso é justamente por quê, pessoal? Para que você consiga identificar qual desses casos aqui se enquadrariam aqui, a fim de que você possa simplificar as expressões. Dividido por x quadrado menos y quadrado. Então, se eventualmente no seu dia a dia você se deparar com uma expressão como essa, como torná-la mais simples? Ou seja, você tem aqui uma expressão robusta, tem elevado ao quadrado. Às vezes você for substituir tanto x como y por valores relativamente grandes, complexos em termos de aritmética, fazer a continha mesmo, é isso que a gente quer dizer. Na verdade, se você simplificar ela, pode ser que te dê menos trabalho. É isso que nós vamos fazer. Então você pode observar que esse resultado aqui é tal que esse aqui de cima, pessoal, está aqui, ó, um deles, está aqui, ó, bem aqui, ó, o segundo caso. Vou observar que a expressão de cima, o numerador, é a mesma coisa que x mais y ao quadrado, dividido por essa sentença aqui embaixo. Essa sentença aqui de baixo, pessoal, ela é a diferença de quadrados. E a diferença de quadrados pode ser escrita como sendo o produto da diferença, ó, pela soma. Então, tá lá. Aí você fala, poxa, tem jeito de simplificar alguma coisa do numerador com o denominador? Sim, tem sim. Da seguinte maneira, eu vou escrever aqui, mas eu acredito que seria desnecessário, mas é mais para vocês verem. Tem muitos alunos que fazem simplificação de forma direta, e pode ser feito. Tá lá, na verdade, o que nós temos? O quadrado dessa soma aqui, na verdade, é ele multiplicado por ele mesmo. Então, dividido por x menos y, multiplicado por x mais y. Observem bem, pessoal, assim como agora nós fizemos com frações, observem, só relembrando, agora há pouco, né, nos exercícios que você revisou em casa aí, na parte de frações, por exemplo, né, se eu tivesse aqui, ó, 4 vezes 10 dividido, pessoal, por 2 vezes 6, por exemplo, você poderia simplificar essa fração da seguinte maneira. Você pode simplificar, ó, o 2 com 4, aqui vai ficar 2, 4 dividido por 2 dá 2, aqui vai ficar 1, e o 10 com 6. Aqui o 6 dividido por 2 dá 3, e o 10 dividido por 2 dá 5. Então você pode observar que essa fração aqui é 2 vezes 5, que dá 10, dividido por 1 vezes 3, que dá 3. Tá? Na verdade, vamos fazer algo muito, mas muito parecido, só que com expressões que, na verdade, elas são literais, ela apresenta lá a letrinha. Não é no caso numérico. Então eu vou simplificar, por exemplo, galera, esse cara com esse cara aqui, ó. Na verdade são iguais, eu estou dividindo x mais y por x mais y, e aqui embaixo da mesma maneira, x mais y dividido por x mais y. Então eu estou simplificando a expressão. De tal modo que essa estrutura numérica aqui, que tem uma expressão aqui, o x elevado ao quadrado, o y elevado ao quadrado, ele fica com uma natureza muito mais simples. Ele é igual a x mais y dividido por x menos y. Tá vendo? Então, e agora, não dá para fazer mais nada. Acho que aqui a gente pode parar a expressão de primeiro grau, ou seja, o x está elevado a 1, o y também, e aí nós simplificamos bem a sentença. Se você substituir x por algum valor e o y também, nessa expressão, muito possivelmente, daria bem mais trabalho de ser realizado as contas do que em relação a essa daqui. Tá ok? Bom, moçada, é o seguinte, então, retomando essa parte aí de fatoração e simplificação de expressões, observa esse probleminha aqui, que está aí na lista, a questão número 28, que diz o seguinte, pessoal, Marta leva a seguinte questão que estava na lista de exercício de produtos notáveis para Ezequiel.
qual o valor dessa expressão? Nitidamente ela é assustadora, tem vários, né? É um número composto de vários algarismos, 5 algarismos aqui da mesma maneira, né? Então, você realizar o quadrado disso aqui, pessoal, é multiplicar 98.795 por ele mesmo, que é uma expressão bem difícil de ser realizada, né, aritmeticamente. Qual deve ser a resposta de Ezequiel? Vamos ajudar ele, né? Vamos ajudar Ezequiel aí a produzir essa resposta. Mas aí, pessoal, ao invés de usar, né, ou usarmos aqui, desenvolver essa expressão e essa daqui para depois subtrairmos uma da outra, vamos analisar da seguinte maneira. Observe bem que essa sentença, pessoal, é muito parecida com essa daqui, ó. Vamos observar que é a mesma, na qual o x vale 98.795 e o y, pessoal, vale 98.794. Então, observem bem que eu posso usar essa fórmula fatorada para realmente contribuir nessa operação sem que haja necessidade de efetivarmos esse quadrado e esse quadrado aqui. Observe de que maneira. Ó. Observe bem, pessoal, que aqui nós vamos ter 98.765 menos, olha lá, ó, menos, é o x, está aqui, ó, o y, que é 98.764, multiplicado, pessoal, olha só, pela forma aditiva deles, ou seja, 98.765 mais 98.764. Tá vendo? Agora, observe bem que eu troquei uma expressão que é multiplicar essa daqui por ela mesma, ou seja, 98.765 por ela mesma e 98.764 por ele mesmo, por essas duas formas aqui. Ó. Você pode observar que ela é bem mais simples, né? Olha só, que eu vejo que todos aqui entenderão tranquilamente. 98.765 menos 98.764, pessoal, é igual a 1. Tá vendo? 1. E multiplicar por 1 tem um detalhe, né? Legal. Toda vez que você multiplica por 1, dá a mesma expressão. Então, é um 1 multiplicado por esse resultado aqui, ó. Que eu vou colocar aqui apenas 98.765 somado por 98.764. Então, na verdade, 1 multiplicado por isso, eu preciso desse resultadozinho aqui, que é essa forma de adição, que é bem mais simples. Então, vou fazer a soma aqui, pessoal. 98.765 somado com 98.764. Então, somar esses dois valores é bem simples, né? Olha lá, 5 mais 4 vai ficar 9. 6 mais 6 dá 12. 12 vai 1, fica 2. 1 mais 7 dá 15. 15 vai 1, fica 5. 8 mais 8 dá 16, mais 1 dá 17. Vai 1, fica 7. E 1 mais 9 dá 10, mais 9 dá 19. Então, nós temos esse resultado aqui, ó, que é 197.529. Então, você pode observar que esse resultado, multiplicar por 1, dá exatamente ele mesmo. Então, o resultado disso, de forma bem mais simples, 197.529. Então, tá vendo? É uma forma, né, de realmente utilizarmos os produtos notáveis no sentido de nos ajudar. E isso pode ser feito, pessoal, em várias situações. Na física, por exemplo, depois vocês podem até perguntar ao professor de física de vocês, uma que eu acho extremamente interessante é a fórmula de Torricelli. Por exemplo, é muito comum você pegar lá velocidade ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Então, é a fórmula de Torricelli. Só que aqui, pessoal, tem esse V0 aqui. Ao quadrado, você pode passar ele para o outro lado aqui, ó. Então, você pode observar que vai ficar V0, V ao quadrado, né? Menos V0 ao quadrado, que é igual a 2A delta S. Galera, essa expressão é exatamente essa daqui, ó. Então, muitas das vezes, pegar essas velocidades elevado ao quadrado, ainda mais se aparecer número que são formas decimais, que são difíceis, às vezes, de manipulação, você pode promover o seguinte, o produto da soma, aqui a diferença, né? V menos V0
multiplicado por V mais V0 é igual a 2A delta S. Eu gosto muito desse exemplo, né? Na verdade é muito similar ao que foi feito aqui no quadro. Então, essas expressões na forma fatorada, às vezes, pode ajudar bastante aí você no seu dia a dia. E aí, quem sabe, lá no Enem, né? E é essa a forma da gente poder ajudar vocês. Aquele abraço, gente.